Não espere a água se agitar, meu irmão. Não espere as condições perfeitas para mudar de vida. Jesus já está diante de você hoje. Escute a voz do Mestre, abandone as desculpas, levante-se do seu desânimo e volte a caminhar na graça de Deus. A salvação é, antes de tudo, graça e iniciativa de Deus. Entretanto, é necessário confiar no Senhor, que nos convida a nos levantarmos do pecado que nos paralisa. Nesta liturgia, acolhamos Sua palavra que nos fortalece, vivifica e liberta. Quarta semana da Quaresma, terça-feira. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser a nado. Ele me disse: "Viste, filho do homem?" Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: "Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédio." Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas,
uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O Evangelho de hoje nos leva à beira de uma piscina chamada Betesda. Imaginem a cena. Um lugar lotado de dor. Cegos, coxos, paralíticos, todos esperando por um milagre, esperando a água se agitar. E no meio daquela multidão há um homem que espera há 38 anos. 38 anos, meu irmão. É quase uma vida inteira deitada numa esteira, vendo os outros passarem à sua frente, sentindo o amargor da solidão e da frustração. E então Jesus se aproxima. Ele olha para aquele homem e faz uma pergunta que à primeira vista parece até absurda: "Queres ficar curado?" Minha irmã, por que Jesus perguntaria a um doente crônico se ele quer ser curado? Porque o Senhor conhece profundamente a natureza humana. Ele sabe que muitas vezes nós nos acostumamos com a nossa dor. Nós nos acostumamos com o nosso pecado, com a nossa tristeza, com a nossa posição de vítima. Ficar na esteira é doloroso, mas às vezes parece dar menos trabalho do que levantar, mudar de vida e assumir novas responsabilidades. E vejam a resposta do homem. Ele não diz um sim imediato e cheio de fé. Ele justifica: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, outro entra na minha frente." Meu irmão, quantas vezes a nossa atitude é exatamente essa? Diante de Deus, em vez de declararmos a nossa fé, nós apenas apresentamos as nossas desculpas. Culpamos a falta de oportunidades, culpamos a família, o governo, os outros. Focamos tanto no obstáculo que não percebemos quem está parado bem na nossa frente, o próprio autor da vida. Mas Jesus não entra no lamento dele. Jesus não o ajuda a entrar na água, pois ele não precisa das águas daquela piscina. Ele diz com autoridade divina: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." O milagre acontece imediatamente. E preste atenção num detalhe belíssimo, minha irmã. Jesus manda que ele carregue a própria cama. A esteira que durante quase 4 décadas carregou o peso da dor daquele homem, agora é carregada por ele como um troféu. Aquilo que te paralisava no passado, depois que Jesus te toca, vira apenas a prova viva da misericórdia de Deus na tua história. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e dá o aviso final: "Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." O Senhor nos mostra que a paralisia do corpo é triste, mas a paralisia da alma causada pelo pecado é fatal. Não espere a água se agitar, meu irmão.
Não espere as condições perfeitas para mudar de vida. Jesus já está diante de você hoje. Escute a voz do Mestre, abandone as desculpas, levante-se do seu desânimo e volte a caminhar na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.